Pessoal, boa tarde. A aula de hoje é sobre a disciplina de desenvolvimento de aplicações para a web. Eu sou o professor Francisco Dantas, tá? E meu e-mail para contato é dantas.nobre@academico.ifpb.edu.br, conforme vocês podem acessar por esta videoaula, tá? Então, a aula de hoje é para a gente explanar e explicar como é que vai ser a disciplina de desenvolvimento de aplicações para a Web 1, tá? Para a turma do segundo ano. Eu, particularmente, estou com as turmas os grupos A e C, tá? Do segundo ano. E eu vou apresentar essa videoaula a respeito da aula de hoje, tá? De 6 de abril. Então, o primeiro passo da aula de hoje é a gente trabalhar sobre apresentar a nossa ementa, né? O que é que a gente vai abordar aqui em sala, quais são os assuntos que a gente vai aprender, o que é que a gente vai estudar, como é que vai ser a forma de avaliação, então, e o que é que eu vou querer da parte de vocês, enquanto discentes, tá? Da turma. Então, vamos lá. Vou mostrar agora para vocês a ementa do nosso curso, tá? E aqui está. Então, olha só. O nome da nossa disciplina é Desenvolvimento de Aplicações para a Web 1, tá? Segundo ano, temos 3 aulas por semana e as nossas aulas para o grupo C é a partir das 13 horas, para o grupo A é a partir das 15h50. Então, eu vou ler aqui a ementa e em algum momento eu vou explicar a respeito da ementa. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, vocês podem escrever para o meu e-mail, ou se vocês quiserem um contato mais rápido comigo, vocês podem me adicionar no Hangout de vocês. Então, a respeito da ementa, a gente vai, nessa disciplina, aprender a criar páginas usando linguagem de marcação de texto e hipermídia, vai aprender a aplicar folhas de estilo em páginas web, vai aprender também a realizar processamento do lado do cliente, modularização com uso de funções, manipulação de elementos, tá? Expressões regulares, e a gente vai estudar também frameworks, tanto relacionados a HTML, CSS, como também JavaScript. Tá? Então aqui está o objetivo geral, apresentar conceitos de linguagem de marcação e de linguagem de estilo, aplicando-os na construção de sites. Também apresentar os conceitos de linguagens de script e processamento do lado cliente. Os objetivos específicos são tornar o aluno apto a estruturar sites com o uso de linguagem de marcação, tornar o aluno apto a formatar e estilizar sites com o uso de linguagem de estilo, tornar o aluno apto a utilizar e escrever scripts para processamento do lado cliente. Tá? Quando a gente for iniciar, tá, de fato a nossa disciplina, ou seja, já na primeira aula, a gente vai entender o que é que esse lado cliente, tá, quer dizer, e a gente vai fazer uma comparação entre o lado cliente, a gente na verdade vai entender o que é o lado cliente e também vai entender o que é o lado servidor. Então vamos adiante aqui, tá? Eu vou apresentar agora o conteúdo programático, que é o plano bimestral de cada assunto que a gente vai ver. E aí aqui está a unidade 1, tá? A aula de hoje é a apresentação da disciplina. Já na semana que vem a gente vai fazer uma introdução às aplicações web. Depois das aplicações web a gente vai ver o que é uma linguagem de marcação de hipertexto. E aí a gente vai ver o que é HTML, tá? A gente também vai entender o que é uma linguagem de marcação de forma genérica, tá? E logo depois disso a gente vai abordar, tá, HTML. Então, sobre HTML, a gente vai entender como é a estruturação de uma página, tá? Quais são os elementos, tá, que a gente tem em HTML, principalmente os elementos que estão relacionados com listas, com tabelas, com formulários, tá? E entre outros. A gente também vai, depois que a gente estudar HTML, a gente já vai partir para folhas de estilo, tá? Então, dado um determinado documento HTML, como é que a gente pode estilizar, como é que a gente pode melhorar a visualização e a estética, tá, desse nosso site. Então, CSS preenche essa lacuna de melhorar, tá, a estética e a visualização de um site. Então, com relação a CSS, a gente vai estudar sintaxe e estrutura, a gente vai ver os conceitos de seletores, de propriedades, conceitos relacionados a transições, animações, algumas transformações. E esse é o primeiro bimestre. A gente tem aí 6 horas aula para
né, essa parte 1 de CSS, e a gente tem 12 horas aula para estudar HTML. Tá? Nessas 12 horas aula, a gente vai contemplar tanto tanto a parte teórica como também a parte prática. Então, em sala, a gente vai estudar, a gente vai passar o conteúdo de teoria, mas também a gente vai exercitar, tá? Fazendo listas de exercícios. E a gente vai ter 6 horas aula, ou seja, duas aulas nossas, 2 dias de aula nossos, serão dedicados a provas. Tá? Então, seguindo, a gente vai, no segundo bimestre, dar continuidade ao assunto de CSS. Tá? E a gente vai ver 2 assuntos extremamente importantes, que são os assuntos de posicionamento e como é que a gente posiciona os elementos HTML né, com o auxílio de CSS. E depois a gente vai ver o conceito de Media Queries. Tá? Para isso a gente vai dedicar 6 horas aula para concluir o assunto de CSS. Depois a gente vai estudar XML. Tá? A gente vai ver quais são os fundamentos, a estrutura, o que é um DTD, namespace XML, XML esquema, e aí depois XSL e XSTL. Tá? Finalizado o assunto de XML, a gente vai iniciar o estudo de um framework HTML e CSS. Nesse framework a gente deve dedicar aí 12 horas aula. Tá? A gente ainda vai analisar qual vai ser o framework a ser utilizado, mas provavelmente vai ser o Bootstrap. Novamente, ao término desse assunto, a gente vai ter aí 6 horas aula para avaliações. Seguindo, no terceiro bimestre, a gente vai iniciar o assunto de JavaScript. Tá? Então, a gente inicia falando sobre o que é uma linguagem de script. Depois, a gente vai passar o conteúdo, tá? Vai passar o aprendizado sobre JavaScript. E aí, sobre JavaScript, a gente tem quais são os elementos básicos da linguagem, o que são expressões, né, e funções, como é que a gente cria arrays, vetores, objetos, tá, em JavaScript, depois objetos, e também a gente vai ver quais são os objetos nativos do navegador, e alguns eventos que JavaScript permitem a gente tratar ou a gente lançar. Tá? Depois disso, a gente vai ver o que são as expressões regulares, qual é a sua importância. Depois de expressões regulares, a gente vai ver o conceito de DOM, que significa Document Object Model. E aí a gente vai ver conceitos a respeito do DOM, fundamentos, tá? E qual é a API DOM. Tá? Novamente, fechamos o assunto teórico e teremos 2 dias dedicados para avaliações. No quarto bimestre, a gente vai estudar recursos avançados de JavaScript. Tá? Como é que a gente realiza armazenamento de dados no lado cliente? O que são os web workers? Qual é a API de arquivos? Como é que a gente trabalha com geolocalização com JavaScript, tá? E com HTML5? O que são WebSockets? Tá? Representação gráfica e assim por diante. E para finalizar a unidade 4, a gente vai estudar sobre frameworks de JavaScript. Tem muito framework JavaScript disponível atualmente. Tá? Como, por exemplo, a gente pode citar o Angular, tá? que começou com AngularJS, agora mudou de nome para Angular 2, agora né, no 4, e a versão mais recente é o Angular 5. Tem também o framework React.js, tá? E temos também aí o Vue.js. Tá? Então, a gente vai estudar sobre frameworks JavaScript. E aí, para fechar a unidade 4, que é o quarto bimestre, a gente vai novamente ter 2 dias dedicados para avaliação. Bem, com relação à metodologia de ensino, nossas aulas serão compostas por uma parte teórica e outra parte prática. Então, aquele assunto que a gente estudar no dia, a gente vai realizar uma prática em sala. Tá? 2 avaliações ou 2 notas por bimestre, sendo uma dessas notas, tá, o acompanhamento do projeto. Então, a gente vai liberar o projeto já na aula de hoje, e aí a partir dessa aula vocês já podem se planejar sobre o que vocês querem, qual é o tema que vocês querem abordar no projeto de vocês. Tenho aqui algumas sugestões, mas se vocês já tiverem alguma sugestão
de vocês. Vocês podem conversar comigo e a gente pode adequar, né, com a possibilidade de tornar essa sua ideia como projeto da disciplina. E aqui estão as referências que vocês podem usar, tá? Inclusive, esses livros também estão disponíveis na biblioteca do campus Campina Grande. Muito bem. Então vamos adiante aqui. Então a gente já fez a apresentação da ementa e agora a gente vai para o próximo passo, a apresentação do site da disciplina.